Fala galera da SpaceX, tranquilo? Eu sou o professor Marcel Kovac de Geografia e vou estar junto com você nesse ano, te ajudando e te pagando todos os bizus de Geografia para a sua aprovação nesse concurso. Tranquilo? Nossa primeira aula vai começar agora, preste atenção, mas antes disso, roda a vinheta. Vai! Então, pessoal, vamos aprender nessa nossa primeira aula sobre a atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera nada mais é do que uma fina camada que envolve a Terra. Essa camada ela é muito fina. A espessura dela é de 500 km. Se a gente comparar 500 km, a gente pensa assim, nossa, 500 km é muito grande, né? Mas se a gente comparar com a circunferência da Terra, ela é pequena, porque a circunferência do nosso planeta é de 13 mil quilômetros. Então, a nossa atmosfera, ela se divide em 6 camadas, né? 6 camadas, poxa professor, mas 6 camadas é muito difícil de aprender isso daí. Não, é muito fácil, galera, e você vai ver agora, né? Quando a gente fala lá no comercial, verão, aí você logo liga aquela mulheraça que aparece lá, né? Você fala assim, nossa, verão, apareceu lá aquela cerveja. Não, mas acabou, esquece. Isso acabou da sua história, agora é só papiro. Mas não seja por isso. Vou te apresentar um mulherão que não vai sair da sua mente. Sabe quem é? Temite. Acabou, Temite. Sabe quem é Temite? As 6 camadas da atmosfera. Olha só, mas Temite, professor, o que é isso? É Temite, ó. Primeira camada nossa é quem? A troposfera. Ó, tranquilo. Segunda camada com E, quem é? Estratosfera. Tranquilo? A próxima camada com M. Quem é com M, professor? Mesosfera, né? Aí Temite, próxima é I. Quem é a próxima camada? É a nossa ionosfera. Olha aí. A nossa próxima camada é com T de novo. Nossa, quem é com T, professor? Termosfera. Olha só. E para terminar, ficar fácil aí para fechar a Temite, né? Show de bola. Próxima camada com E, quem é? Exosfera. Olha só. Tranquilo, gravei isso daí, ó, tá na minha mente. Quando eu falar verão, eu ligo lá aquela mulher que aparece no comercial. Quando eu falar de Temite, gravou na minha mente, veio quem? Olha só, a atmosfera, as 6 camadas da atmosfera. Show de bola, pessoal. Tranquilo? Então tá, vamos prosseguir. Tem 3 camadas aí que são bastante importantes pra gente, que a gente vai ter algumas características dela que a gente vai ter que entender. A primeira dela é a troposfera, né? Como a gente falou, é a nossa primeira camada. Essas camadas que eu falei para vocês, elas vão da mais, né, baixa, da mais próximo da superfície terrestre até a mais alta, né? Então começa pela troposfera e a nossa última vai ser a exosfera. A nossa troposfera é uma camada muito importante, porque na verdade toda a dinâmica que acontece na superfície terrestre, ela se desenvolve na troposfera. Então sempre que a gente falar de massas de ar, sempre que a gente falar de qualquer dinâmica terrestre, a camada que você vai ligar logo vai ser a troposfera, tranquilo? Essa é a nossa primeira camada. Uma outra camada muito importante que a gente tem que entender é a camada que vem logo depois da troposfera, que a gente já gravou do nosso Temite, é quem? A nossa estratosfera. A estratosfera também é muito importante, porque é na estratosfera que se acumula a maioria dos gases ozônio, né? Que a gente vai ver que esse gás é muito importante para a gente, porque esse gás é o que vai criar a chamada camada de ozônio, que a gente escuta falar tanto dela e falar também sobre o buraco da camada de ozônio. Então, entendido também, a nossa estratosfera ela vai tratar sobre isso, sobre a quantidade de ozônio, certo? E a nossa próxima camada importante que a gente deve saber e aprender é a nossa ionosfera, né? Quando a gente fala sobre ionosfera, a gente já liga ao nome íons, né? E é justamente por causa disso. Essa camada ela tem uma grande quantidade de energia elétrica, né? de íons, certo? Então, ela é a causadora das auroras, né? A gente tem alguns fenômenos que são chamados de auroras, né? Auroras boreais ou auroras austrais, dependendo do polo onde ela ocorre, certo? São aqueles fenômenos que normalmente aparecem aquelas luzes, né? Tipo esse daqui que apareceu agora no quadro, isso mesmo. Então, esses são os fenômenos da aurora. A nossa próxima importância dessa camada, né, da ionosfera, é pela a eletricidade que ela proporciona, dessa quantidade de íons, né, ela é muito importante para os sinais de rádio, certo? Então ela é uma camada onde os sinais de telecomunicações batem nela e retornam.
Tranquilo? Entendemos. O nosso próximo ponto que nós devemos entender é o nosso efeito estufa. Acabamos de falar sobre a nossa troposfera e sobre a nossa estratosfera, de duas camadas muito importantes. Falamos sobre a nossa estratosfera e falamos que na estratosfera é onde ocorre a nossa camada de ozônio, certo? A camada de ozônio é uma camada que envolve toda a Terra e ela é uma camada muito necessária. Por quê? Porque o nosso planeta, ele tem vida, diferentemente de outros planetas, né? Tentaram procurar em todos os planetas aí e ainda não acharam vida nos outros planetas, né? Mas estamos aqui, então temos vida. Por que nós temos vida? Justamente por causa dessa camada que envolve a Terra. Essa camada que envolve a Terra propicia a vida na Terra. Os raios solares, eles incidem sobre a Terra, eles batem na superfície terrestre, parte dessa luz, desse calor solar, ele reflete de novo, certo? Para o espaço, ele se perde, só que certa parte desse calor, ele é justamente retido por causa dessa camada de ozônio. Então a camada de ozônio, ela cria o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural, pessoal. Às vezes a gente confunde, escuta falar sobre aquecimento global, mas na verdade o efeito estufa, ele é um efeito natural, causado pela nossa atmosfera, certo? Ele é criado pela nossa atmosfera e é ele que nos propicia a vida. Tranquilo? Entendemos sobre o efeito estufa. O outro ponto importante, é um ponto que vem tratado e vem acontecendo muito, ultimamente na mídia vem sendo falado demais sobre isso, é o buraco na camada de ozônio. O que seria esse buraco na camada de ozônio, certo? A nossa camada, essa camada formada por ozônio, ela tem uma parte que ela já tem um buraco que é natural dela, certo? Lá no nosso polo sul, em cima da Antártida, ocorre um buraco, porque o ozônio ele se destrói e ele se reconstrói naturalmente. Então, na verdade, esse buraco ele já existia. O que vem ocorrendo ultimamente é que as incidências dos carros, essa quantidade de gases poluentes que nós, seres humanos, temos lançado na atmosfera, tem feito com que esse buraco venha a se aumentar, né? Então a gente vai falar sobre isso mais à frente, quando a gente falar sobre urbanização, quando a gente falar sobre outros fatores, a gente vai ver que esse daí é um fator que vem sendo muito discutido ultimamente na mídia e provavelmente você já ouviu também, né? Então o buraco da camada de ozônio nada mais é do que isso. Ele é um buraco que ele já existia, mas que na verdade ele vem se aumentando por causa dessa quantidade de gases poluentes que nós, seres humanos, temos lançado na atmosfera. Tranquilo? Então entendemos sobre isso. O próximo ponto que nós devemos tratar é sobre o aquecimento global, né? A gente falou que o efeito estufa, na verdade, é um efeito natural causado pela nossa atmosfera para que aconteça a vida, correto? Até aí a gente está tranquilo, né? Então, o aquecimento global é um aquecimento que vem sendo causado também pelas nossas ações, pelas ações antropogênicas, certo? Então, as nossas quantidades de gases poluentes que nós temos lançado na atmosfera tem feito com que a nossa atmosfera se aquecesse mais do que o normal, né? Tanto que foi feito um órgão lá nos Estados Unidos, certo? A Organização das Nações Unidas, a ONU, que a gente normalmente vê falando na televisão também, criou um órgão responsável somente pela análise desse aquecimento global, para verificar como tem sido esse aquecimento global nos últimos anos, né? Ele criou o IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Esse painel ele é formado por um órgão, né, político e científico, são pessoas de vários países que contribuem com estudos científicos que verifiquem sobre esse aquecimento global. E estudos recentes já têm comprovado que a Terra tem aumentado a temperatura cerca de 0,4 graus. Né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, 0,4 graus, isso daí é muito pouco, né? Isso daí é indiferente. Na verdade não é. Se a gente verificar hoje, a gente sente que o nosso clima tem dado uma mudada, né? A gente tem sentido o tempo mais quente, certo? As chuvas têm demorado a cair. A gente viu aí recentemente, no ano passado aí, e no começo desse ano, a crise hídrica que a gente passou, né? A falta de água, uma falta de água muito grande. Então a gente tem sentido que o clima ele tem mudado. E esse aquecimento global ele é muito prejudicial, certo?
Projeções dizem que se esse aquecimento global ele realmente for à frente do jeito que os cientistas têm analisado através das suas pesquisas, ocorrerá o derretimento das calotas polares. Então, se a gente tiver uma ideia aí, se ocorrer realmente esse derretimento das calotas polares, o que vai acontecer? O aumento do índice do nível dos mares. Com isso, as nossas costas, certo? Muitos países costeiros irão ter grandes perdas. Além disso, pessoal, essa mudança de temperatura ele afeta em vários fenômenos climáticos do nosso planeta. Um fenômeno climático que tem afetado bastante é um chamado de El Niño e o Laninha, como o menino e a menina, colocaram esse nome em espanhol para esses dois fenômenos. O que seria o fenômeno do El Niño? O fenômeno do El Niño é um aquecimento anormal que acontece nas águas do Oceano Pacífico tropical, certo? Então as águas do Oceano Pacífico ela tem uma temperatura normal, mas nos anos em que ocorre o El Niño, ocorre um aquecimento anormal dessas águas, certo? E no ano do Laninha acontece, na verdade, o inverso. Enquanto no El Niño acontece o aquecimento, no ano em que ocorre o Laninha, ocorre o resfriamento dessas águas do Oceano Pacífico tropical, certo? Esses dois fenômenos nós precisamos entender, pessoal, porque esses fenômenos eles vão influenciar em todo o globo terrestre e também no nosso território brasileiro. Então, essa daí é uma questão que costumeiramente cai, em algumas questões anteriores, como a gente vai bater para a SpaceX, a gente vai ver que essa questão já caiu, Então, em ano de El Niño, quando acontece El Niño, certo? O índice de chuva da nossa região sul ele fica muito acima, Com isso, as pessoas que têm colheitas no local, plantações, elas acabam perdendo as suas plantações. E na nossa região norte, em ano de El Niño, acontece uma seca muito grande. E essa seca causa incêndios nesse local. O aumento do índice de incêndios em períodos de El Niño é muito maior. Em períodos de Laninha, ocorre como, na verdade, lá no oceano a gente viu que ocorre ao contrário, em período de Laninha também os efeitos vão ser contrários. Na nossa região sul, em anos de Laninha, ocorre uma seca muito grande na nossa região sul, certo? E lá na nossa região norte vai ocorrer o período de chuvas muito grande. Em ano de El Niño vai acontecer chuvas fortes no sul e seca lá no norte. Em ano de Laninha vai acontecer o inverso, seca no sul e chuvas fortes no norte. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula de geografia. Você conheceu a Temite, ficou impressionado, Agora, ó, vai me zoar não, hein, aluno? Olha só, tô te ajudando, se tu me zoar, tu vai ver só. Ao invés de me zoar, curte, compartilha, avisa para todo mundo lá pela página do Facebook esse curso Bisurada Interação, que você garante a sua aprovação e outros também podem garantir. Tamo junto, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.